Em 1972, Michael Reynolds entrou em um lixão nos arredores de Taos, Novo México. Pegou um pneu de carro usado e teve uma ideia que faria com que sua licença de arquitetura fosse revogada. Seu meio de subsistência investigado por reguladores federais e seu nome associado a alguns dos edifícios mais eficientes já construídos no oeste americano. O pneu pesava 40 libras. Ele tinha uma teoria de que seria possível compactar 300 libras de terra batida dentro dele. Empilhar centenas de outros iguais em uma parede curva e espessa, e construir uma estrutura com tanta massa térmica que manteria a temperatura de uma manhã de primavera durante a pior nevasca que o Novo México pudesse produzir. Sem fornalha, sem ar-condicionado, sem ligação com a rede pública, sem contas, nunca. Ele testou e funcionou. Ele testou de novo e continuou funcionando. Ao longo dos 17 anos seguintes, Reynolds construiu 32 dessas casas no deserto, nos arredores de Taos. No inverno de 1993, um fotógrafo da National Geographic visitou a Earthship, construída pelo ator de televisão Dennis Weaver, em Ridgway, Colorado. A temperatura externa registrava 8 F. Lá dentro, 72 F, sem nenhuma fornalha ligada. O fotógrafo disse ao seu editor que os instrumentos deviam estar errados. Seu editor concordou. 53 anos depois, Michael Reynolds tem 79 anos. Continua construindo e continua banido em 48 estados. As casas continuam aquecidas. Esta é a história da casa que se aquece para sempre. E da licença de arquitetura que revogaram para garantir que você nunca construa uma. O arquivo se abre nos arredores de Taos, Novo México, no outono de 1974. Reynolds tem 29 anos, recém-suspenso da prática arquitetônica pelo trabalho preliminar que já havia feito, e está construindo o que ficará conhecido como a Thumb House. O orçamento é de US $6.000. O principal material estrutural são pneus de carro usados, coletados gratuitamente no mesmo lixão onde a ideia começou. O método de construção não é complexo. Um pneu é colocado deitado sobre a terra preparada. Uma marreta empurra a terra solta e subsolo para dentro da cavidade do pneu, 300 libras por pneu, compactadas em camadas, até que a casca de borracha contenha um tijolo que não apodrece, não corrói e atinge uma resistência à compressão que testes de materiais posteriores, de acordo com os padrões ASTM, confirmarão que excede o requisito mínimo para paredes residenciais de suporte de carga. Centenas desses pneus são empilhados em fileiras desencontradas. As lacunas entre eles são preenchidas com latas de alumínio fixadas em concreto e garrafas de vidro recicladas. Toda a massa é coberta com reboco de terra. A parede resultante tem aproximadamente 30 polegadas de espessura, com uma massa térmica total em uma casa padronizada de cerca de 95 mil libras. A face sul da estrutura é de vidro do chão ao teto, inclinada na latitude mais 5 º, calibrada para captar o sol de inverno em seu ângulo baixo. Um beiral de telhado calculado para a geometria solar do local bloqueia totalmente o sol de verão de ângulo alto, ao mesmo tempo em que permite que o sol de inverno de ângulo baixo penetre em toda a profundidade do interior. A geometria é autorregulável, sem termostato, sem sensores, sem controles, sem peças móveis. Esse é o sistema de aquecimento e resfriamento. Mas Reynolds não estava construindo um experimento de temperatura. Ele estava construindo uma embarcação completa de suporte à vida. E o sistema térmico era apenas o primeiro de 4 sistemas interligados, que juntos eliminam todos os custos recorrentes de serviços públicos que uma casa convencional possui. O segundo sistema é a água. Reynolds projetou o telhado para funcionar como uma superfície de captação, canalizando 100% da água da chuva através de calhas para sistemas subterrâneos, normalmente de 10.000 a 30.000 galões, dependendo das necessidades da residência.
A água passa por 4 estágios de filtragem antes de chegar a uma torneira da cozinha, começando com um filtro grosso na entrada do sistema e terminando com um filtro de cerâmica e carbono no ponto de uso. A água cinza das pias e chuveiros flui então para uma célula botânica interna, contida, um canteiro dentro do espaço de convivência onde as plantas processam a água biologicamente, removendo nutrientes e patógenos através da absorção pelas raízes. Essa água sai da célula interna e alimenta uma célula botânica externa, seguindo depois para um reservatório de descarga de vaso sanitário. Um galão que entra no sistema atende a 4 usos antes de sair. Em Taos, Novo México, que recebe 13 polegadas de chuva anualmente, uma área de captação de telhado de 1.500 pés quadrados coleta água suficiente para 2 adultos com um excedente de 30%. O terceiro sistema é a alimentação. A zona de estufa voltada para o sul, que carrega a massa térmica, não é um espaço desperdiçado entre os usos. Reynolds a projetou como uma área de cultivo para o ano todo. Os moradores da comunidade Greater World cultivam bananas, mamões, frutas cítricas e vegetais tropicais a 7.000 pés de altitude, em um clima que vê neve em maio. A estufa não requer aquecimento suplementar, porque a massa térmica atrás dela mantém a temperatura da zona acima do ponto de congelamento durante todas as frentes frias, exceto as mais extremas. O quarto sistema é a eletricidade. A carga elétrica total de uma casa sem fornalha, sem ar-condicionado, sem aquecedor elétrico de água e sem bomba funcionando com pressão de fornecimento contínuo é de aproximadamente 1/10 da carga de uma casa americana convencional. Um painel fotovoltaico de 1,5 a 3 kW, combinado com um banco de baterias de 48V, alimenta iluminação, refrigeração, comunicação e pequenos eletrodomésticos indefinidamente. Na escala de consumo que uma Earthship exige, a instalação solar que seria inadequada para uma casa convencional é mais do que suficiente. Esses 4 sistemas juntos eliminam totalmente a conta de serviços públicos. Não reduzem, eliminam. A família americana média paga separadamente por eletricidade, gás ou combustível de aquecimento, água e, em muitos casos, tratamento de esgoto. Um morador de uma Earthship não paga por nada disso. O custo de construção, que é comparável por pé quadrado à construção convencional devido à intensidade de mão de obra do trabalho com terra batida, é o último pagamento que a casa exigirá. Aqui está a física da forma mais clara possível. A massa densa absorve calor lentamente e o libera lentamente. As paredes de pneus absorvem a energia solar durante o dia e devolvem o calor armazenado para o interior durante a noite fria, executando um ciclo térmico diário que não requer entrada de combustível. O vidro ao sul é o mecanismo de carregamento. O beiral do telhado é o interruptor sazonal. A parede traseira enterrada, parcialmente inserida na encosta, aproveita a temperatura constante de 56 Lavourno F da terra a 4 pés de profundidade, que atua como um piso térmico no inverno e um dissipador de calor no verão. Naquele primeiro inverno, a temperatura do lado de fora da Thumb House caiu para 35 para Panatorque por 3 noites consecutivas. Reynolds não havia instalado uma fornalha. Ele dormiu na casa mesmo assim. A temperatura interna se manteve em 64 F. Ele escreveu uma frase em seu diário naquela noite. Os lobos sabiam o que fazer. Ele não estava em 1974 pensando na indústria. Ele estava pensando em física e lixo e na possibilidade de que uma casa pudesse parar de custar dinheiro no momento em que ficasse pronta. Mas eis o que a Thumb House ameaçava. Quer Reynolds entendesse isso na época ou não, o mercado de energia residencial dos Estados Unidos gera aproximadamente os 450 bilhões em receita anual. O aquecimento e o resfriamento representam cerca de 48% desse valor. Cada dólar desses secos
450 bilhões nós flui por uma cadeia de suprimentos. Produtores de combustível, empresas de serviços públicos, fabricantes de HVAC, sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, seus fornecedores de peças e fluidos refrigerantes, seus empreiteiros de instalação, suas redes de manutenção. Uma casa que se aquece e se resfria permanentemente não participa dessa cadeia de suprimentos. Não parcialmente, não com exceções, permanentemente. A partir do dia em que é concluída, ela não exige nada de ninguém. Não se pode colocar um medidor em uma parede de pneus. Não se pode enviar uma conta mensal para 95 mil libras de terra batida. Não se pode cobrar pela liberação lenta do calor solar armazenado. A casa que não precisa de nada é, da perspectiva de todo o modelo de negócios, construído em torno da venda de aquecimento e resfriamento como um serviço recorrente, não apenas uma concorrência. É um erro de categoria. É o tipo errado de solução para o problema. E quanto mais perto chega de parecer a resposta certa, mais necessário se torna mantê-la fora da lista de aprovados. Reynolds passou os 15 anos seguintes refinando o design. Melhores sistemas de captação de telhado alimentando sistemas subterrâneos. Zonas de estufa internas usando água cinza de pias e chuveiros para cultivar bananas, mamões e frutas cítricas em uma altitude onde os jardins padrão morriam em maio. Pequenos painéis fotovoltaicos operando a carga elétrica mínima de uma casa sem fornalha, sem ar-condicionado e sem aquecedor de água a gás. Os designs evoluíram. A essência permaneceu. Massa térmica, geometria solar passiva e a eliminação deliberada de todo o sistema que exigisse um pagamento mensal para funcionar. No final da década de 1980, Reynolds havia construído estruturas suficientes, e um número suficiente delas havia funcionado bem o bastante por tempo suficiente para que a divisão de indústrias de construção do Novo México não pudesse mais ignorá-lo. Em 1989, eles revogaram sua licença de arquitetura. O motivo declarado: construir sem as devidas licenças, usar materiais não aprovados pelos códigos aplicáveis e colocar a segurança pública em risco. Essa última acusação é a que vale a pena examinar com mais cuidado. Nenhuma das 32 estruturas de Reynolds havia sofrido uma falha estrutural. Nenhum morador havia se ferido. A divisão de indústrias de construção do Novo México pôde apontar 0 ferimentos, 0 desabamentos, 0 violações de segurança documentadas em qualquer estrutura física que Reynolds tivesse construído. O que eles podiam apontar era que nenhum dos materiais que ele usava aparecia nas seções apropriadas do Código de Construção Uniforme. Os pneus não estavam na lista de aprovados, portanto, de acordo com a lei conforme redigida, a casa era ilegal. Se a casa era segura, era uma pergunta que a lista de aprovados não foi projetada para fazer. Agora precisamos falar sobre quem escreveu a lista de aprovados. O International Code Council, ICC, é uma organização privada sem fins lucrativos, com sede em Washington, D.C. Ele redige o Código Residencial Internacional, IRC, o documento que rege os padrões de construção residencial em todos os 50 estados do Zipato e Inbuan. Ele é atualizado a cada 3 anos por meio de um processo de votação. Os membros votantes do ICC incluem autoridades de construção e representantes da indústria de fabricação de produtos de construção. Os membros corporativos do ICC incluem a Portland Cement Association, o American Chemistry Council, a American Forest and Paper Association, a National Association of Home Builders, a USG Corporation e a CertainTeed. Essas organizações não financiam o ICC por generosidade cívica. Elas o financiam porque o resultado do ICC determina diretamente quais materiais são legalmente exigidos na construção residencial americana. Sua associação lhes dá direito a voto no processo que redige as regras que seus concorrentes devem seguir para entrar no mercado. A seção R316 do IRC
proíbe o uso de pneus na construção de paredes habitáveis. A justificativa declarada: os pneus liberam compostos orgânicos voláteis em temperaturas acima de 400 degf. O contra-argumento de Reynolds, confirmado por testes de materiais independentes. Pneus envoltos em 300 libras de terra batida nunca chegam a temperaturas próximas a 400 degf. A massa estrutural que os cerca atua como isolamento térmico, o que torna o cenário de incêndio fisicamente implausível em uma parede enterrada. O código não faz distinção entre um pneu exposto e um pneu enterrado em solo compactado. Essa distinção não é cientificamente complexa. Ela simplesmente nunca foi feita. A seção R602 exige madeira engenheirada ou estrutura de aço como o sistema estrutural residencial. Um sistema estrutural alternativo, ou seja, qualquer coisa que não esteja na lista de aprovados, exige que um engenheiro estrutural licenciado certifique o projeto com um selo profissional. A maioria dos engenheiros estruturais não certificará uma estrutura Earthship. Não porque as paredes falhem nos testes, mas porque nenhum engenheiro estrutural quer ser o primeiro em sua jurisdição a arriscar sua licença profissional em algo que seu seguro de erros e omissões não cobre. O caminho da certificação existe na teoria. Na prática, exige que alguém dê o primeiro passo, e ninguém tem um incentivo financeiro para ser o primeiro. Giston Jacobson, parceiro de longa data de Reynolds e co-diretor da Earthship Biotecture, resumiu isso em uma entrevista que Reynolds nunca contradisse publicamente. Os códigos nunca foram escritos para manter as pessoas seguras. Eles foram escritos para manter as pessoas pagando. Reynolds recorreu da revogação da licença. Sua licença foi parcialmente restaurada em 1994, com condições que o restringiam da prática comercial. Ele estabeleceu a Earthship Biotecture como uma empresa formal. Ele publicou 3 volumes sobre a construção de Earthships, que se tornaram os documentos de construção fora da rede, off-grid, mais amplamente referenciados no mundo. Ele continuou construindo. Dennis Weaver entendeu a ideia antes da maioria dos arquitetos. Weaver, mais conhecido como o ator Chester em Gunsmoke por 19 temporadas, havia ganhado dinheiro suficiente para construir a casa que quisesse. Ele visitou o complexo de Reynolds no final da década de 1980 e encomendou uma Earthship em Ridgway, Colorado, a uma altitude de quase 7.000 pés, em um vale que sofre períodos prolongados de temperaturas negativas todos os invernos. Sua Earthship concluída custou os 150 mil reais, o que, em 1990, era o custo de uma casa convencional modesta na mesma área. Ele não gastou nada com aquecimento após o dia em que foi concluída. Ele não gastou nada com refrigeração. Ele cultivou alimentos na estufa durante os invernos das Montanhas Rochosas. Ele morreu em fevereiro de 2006, aos 81 anos, na casa, em um dia em que a temperatura externa estava abaixo de 0. A família relatou que a temperatura interna no momento de sua morte era de 75 degrees. Nenhum aquecedor funcionando, nenhum combustível queimado, 76 degrees no dia em que ele morreu. Em 2007, um documentário chamado Garbage Warrior, Guerreiro do Lixo, acompanhou Reynolds em suas batalhas legais e em seu trabalho de campo. O filme alcançou mais de 10 milhões de visualizações online. A resposta internacional foi imediata. Bélgica, França, Escócia, Bolívia, Argentina, Camboja e Malawi estavam todos construindo Earthships com apoio governamental em países onde o Código Residencial Internacional, IRC, não se aplicava ou havia sido adaptado para acomodar materiais alternativos. Então, em janeiro de 2010, um terremoto de magnitude 7,0 atingiu o Haiti. 230 mil pessoas morreram. Os danos se concentraram exatamente no tipo de construção que o IRC havia promovido por 50 anos. Blocos de concreto, não reforçados, construídos com padrões mínimos. Reynolds mobilizou uma equipe de voluntários em 72 horas.
Ele voou para Porto Príncipe e começou a ensinar construtores haitianos a erguer estruturas de sacos de terra, earthbags, a partir dos escombros dos edifícios que haviam acabado de matar 230 mil pessoas. Em 10 dias, 6 estruturas de demonstração foram concluídas. O governo haitiano o convidou formalmente a continuar. Ele ficou 3 semanas. Quando partiu, 30 construtores haitianos haviam sido treinados no método. As unidades habitacionais temporárias pré-fabricadas da FEMA, aproximadamente os 10 mil Haidai-Haliscada, começaram a chegar a Porto Príncipe no mês seguinte. Agora, fique dentro de uma Earthship em Taos. É a segunda semana de janeiro. A temperatura externa nesta manhã é de 4 por Hilaire. O céu está sem nuvens. A luz no alto deserto é plana e prateada, típica das manhãs de inverno a 7.000 pés de altitude. Brilhante e fria ao mesmo tempo. Uma luz que carrega a ideia de calor, mas não a sua substância. Você passa pela entrada. O ar muda imediatamente. Não a temperatura ainda, o próprio ar. Ele é calmo, com uma qualidade que se assemelha ao interior de um edifício de pedra no verão. Ligeiramente pressurizado, fresco sem ser frio, carregando um leve aroma mineral que seu sistema nervoso registra antes que sua mente tenha tempo de interpretá-lo. O cheiro de terra profunda, o cheiro de massa. A parede sul à sua frente é de vidro, do chão ao teto, ligeiramente inclinada para fora na parte inferior. O sol de inverno entra por ela e se estende em retângulos planos pelo chão de terra. Na zona da estufa, entre o vidro e o espaço de convivência principal, bananeiras crescem em direção ao teto. Folhas verdes largas que não têm nenhum motivo racional para estarem aqui. É janeiro, 7.000 pés de altitude, alto deserto do norte do Novo México, e o clima tropical mais próximo fica a 2.000 milhas ao sul. As bananeiras não parecem saber disso. Você avança mais para o interior. O vidro fica para trás. As paredes engrossam ao seu redor. Você tira o casaco. A temperatura interna é de 68 °C. Tem estado em aproximadamente 68 °C, variando não mais do que 4 °C para mais ou para menos nos últimos 4 meses. Você procura o termostato. Não há nenhum. Não há aquecedor na área de serviço, porque não há área de serviço. Há um pequeno fogão a lenha no canto, instalado como precaução pelos construtores originais, e a lenha ao lado dele não é tocada desde setembro. Pressione a mão espalmada contra a parede interna de pneus. Não as pontas dos dedos, a palma inteira. Está quente. Não em temperatura ambiente. Quente. Da mesma forma que uma parede de pedra parece quando absorve sol o dia todo, exceto que esta parede o absorve há 4 meses. Aproximadamente 450 dias pneu de carga solar, representando uma bateria térmica com capacidade calibrada para o clima de Taos no inverno. Calor armazenado suficiente para manter 68 °C durante a noite fria mais longa, liberando-o na taxa que o ar interior exige. Nem mais rápido, nem mais devagar, sem um sistema de controle, sem um sensor, sem uma única decisão sendo tomada por qualquer mecanismo mais sofisticado do que a física da massa densa. Lá fora, 4 °C, aqui dentro, 68 °C. A diferença entre essas duas temperaturas, 72 graus de separação, está sendo mantida neste exato momento por 318 pneus preenchidos com aproximadamente 95.000 libras de terra compactada. Os pneus não custaram nada para serem coletados. A terra não custou nada para ser escavada. O trabalho aconteceu uma vez. E agora continua fazendo o que fez no dia em que foi concluído. E fará o mesmo pelos próximos 100 anos, sem manutenção, sem substituição, sem um único pagamento a ninguém. Você se senta em um banco embutido na parede de pneus, a parede que nenhum banco financiará, que nenhum empreiteiro licenciado em 47 estados construiria com uma licença. O banco está quente devido ao calor armazenado de 3 meses de sol de inverno. Lá fora, 4. Aqui dentro, 68.
A pergunta que lhe ocorre não é como. A física não é um mistério. Reynolds a explicou em 1974 e ela não mudou. A pergunta é por quê? Por quê? Nos 50 anos desde que a Thumb House provou o conceito, com custos de energia em média de os $2.500 por residência por ano e aumentando, com uma crise imobiliária que empurrou o preço médio da casa americana para mais de os $300.000, com dados de desempenho revisados por pares confirmando o que Reynolds demonstrou no deserto. A estrutura, que torna desnecessária a conta de energia, permaneceu ilegal em 48 estados? O estudo do Prescott College, concluído em 2001, monitorou 14 Earthships ao longo de 18 meses de clima que variou de 17 meses a 108 horas. Nenhuma estrutura caiu abaixo de 68 no interior. O estudo está disponível publicamente. Ele foi citado na literatura acadêmica. Ele nunca foi citado em um processo de atualização do International Code Council, ICC. A Brighton Earthship, em East Sussex, Inglaterra, foi monitorada pela Universidade de Brighton ao longo de 9 anos de ocupação. Os resultados foram publicados através do UK Green Building Council. As temperaturas internas mantiveram uma média de 68 graus durante os invernos britânicos, que chegaram a 14 graus, sem nenhum aquecimento mecânico. Os dados estão em formato revisado por pares. Eles nunca foram citados em um processo de atualização do ICC. A Earthship 5, na Escócia, foi inspecionada de forma independente pelo Conselho de Perth e Kinross após a construção. O relatório formal concluiu que a estrutura atendeu e, em vários parâmetros, excedeu os padrões exigidos para a ocupação residencial habitável. A Escócia fica a 56 graus de latitude norte. Taos fica a 36 graus. Se o sistema funciona na Escócia, ele funciona em qualquer lugar. Esta inspeção nunca foi citada em um processo de atualização do ICC. O que é citado nos processos de atualização do ICC, consistentemente em vários ciclos de atualização, são submissões das organizações que financiam as operações do ICC e têm votos no processo que escreve as regras. Reynolds testemunhou perante o ICC em 2012 e novamente em 2015. Ambos os testemunhos são de registro público. Ambos foram rejeitados sem refutação técnica substantiva. Em 2012, no mesmo ano em que Brighton publicou sua primeira década de dados de desempenho, mostrando uma eficiência térmica que excedia as projeções do modelo em 12%, o ICC adicionou um texto à seção R316, tornando a construção de paredes de pneus explicitamente não conforme. Sem nenhum limite de dados que desencadeasse uma revisão, sem nenhum caminho da prova documentada para a licença legal, ele voou de volta para Taos e construiu outra casa. Ele tem 79 anos agora. A Greater World Earthship Community, a noroeste de Taos, cobre 634 acres e contém mais de 70 estruturas concluídas. Os preços dos lotes variam de os 40 mil de Highlands a os 120 mil. As Earthships pré-construídas têm uma lista de espera de 18 meses. A conta média de serviços públicos entre os residentes é de $247 por ano, principalmente serviço de internet. A conta média de energia é zero. A isenção para proprietários construtores é a rachadura na parede. 44 estados do ZTCM têm disposições que permitem que indivíduos construam sua própria residência principal sem a licença de um empreiteiro ou uma inspeção de código, desde que ocupem pessoalmente a estrutura. A empresa de Reynolds estima que entre 200 e 400 Earthships sejam concluídas anualmente nos Estados Unidos sob essa isenção. 200 a 400 casas por ano que pagam zero contas de energia, construídas por pessoas que encontraram o caminho legal, que o código deixou aberto porque foi escrito para outra pessoa. Bélgica, França, Escócia, Bolívia, Argentina, Nepal, Camboja e Malawi construíram Earthships sob licenças de construção padrão. Seus governos revisaram os dados de desempenho e consideraram a construção sólida.
Em países que não herdaram o Código Residencial Internacional como foi escrito, a Earthship não é uma solução alternativa. É simplesmente um edifício. A família americana média gastou os $2.511 em energia em 2024. Ao longo de 50 anos, ajustando conservadoramente pela inflação, essa família gastará os $125.000 para operar uma estrutura que demonstrou, em 3 continentes e 50 anos de desempenho documentado, operar a si mesma. Os $125.000. Esse é o custo da seção RTS-16. Isso é o que a ausência de um material de uma lista aprovada, mantida por uma organização privada, sem fins lucrativos, financiada pelas indústrias que vendem os materiais concorrentes, custa à família americana média, medida ao longo de uma vida. Reynolds testemunhará novamente no próximo ciclo de atualização do código. A transcrição será novamente de registro público. A votação pode novamente seguir o mesmo caminho e, em 44 estados, a isenção para proprietários construtores ainda estará aberta. A física ainda será verdadeira. Os pneus ainda serão gratuitos. Há algo de peculiar em uma técnica de construção que foi proibida não porque falhou, mas porque teve sucesso. O arco comum de uma tecnologia suprimida é que ela tinha uma falha, ou chegou antes que o mercado estivesse pronto, ou as alternativas eram simplesmente mais baratas. A Earthship de Reynolds não tem nenhuma dessas explicações disponíveis. A Thumb House funcionou em 1974. Funcionou em 1989, quando tiraram sua licença. Funcionou em 2001, quando o Prescott College publicou os dados. Funciona hoje nas terras altas da Escócia, e em uma cidade belga, e em mais de 70 estruturas no deserto do Novo México, em todos os climas onde foi construída e monitorada. A Earthship não foi proibida porque as paredes eram inseguras. Foi proibida porque as paredes eram desnecessárias. Tudo o que uma casa moderna é obrigada a conter: aquecedor, ar-condicionado, aquecedor de água, conexão à rede elétrica, é desnecessário em uma estrutura construída com massa térmica adequada, geometria solar passiva e um telhado projetado para coletar o que cai sobre ele. Os códigos não exigem esses sistemas porque eles mantêm você seguro. Eles os exigem porque conectam você a cadeias de suprimentos que dependem do seu pagamento mensal para funcionar. A casa que não precisa de nada é um problema para todos que vendem alguma coisa. E, no entanto, aqui está ela em um janeiro de 4 de Kinkif, com 68 de Grahakorsi no interior. Nada funcionando, nada queimando, nada sendo cobrado. O movimento que ela gerou é global de uma forma que a fiscalização dos códigos não consegue alcançar. Uma comunidade de Earthships em Zipolite, no México, abriga 60 famílias. Uma comunidade em Taos tem uma lista de espera medida em anos. Uma Earthship nas montanhas Drakensberg, na África do Sul, construída por voluntários ao longo de 3 semanas, manteve as temperaturas internas durante um inverno africano, que os habitantes locais chamaram de o mais frio em 40 anos. Uma Earthship na vila escocesa de Kinghorn, construída em 2004 por um grupo de voluntários que nunca haviam construído nada com pneus antes, ainda está ocupada e ainda é monitorada. Seus dados de desempenho térmico são regularmente citados por pesquisadores de construção sustentável do Reino Unido. Reynolds deu uma palestra no TED em 2012. Ele tinha 67 anos. Ele já construía há 40 anos naquele momento. Ele disse: "A demanda agora é 10 vezes maior do que era em 2019. Os códigos não mudaram. O sistema não mudou, mas as pessoas mudaram." Ele estava certo. A física nunca mudou. A demanda nunca desapareceu. A única coisa que se interpõe entre a Thumb House e o mercado convencional americano é uma seção do Código Residencial Internacional que nunca citou os dados de desempenho que a contradizem. Escrito por uma organização privada financiada pelas indústrias que beneficia, atualizado a cada 3 anos sem modificações, década após década, enquanto as casas que ele proíbe continuam de pé e as contas de energia que ele protege
continuam subindo. O arquivo não se fecha aqui. Reynolds resolveu o problema da energia. Mas há um segundo problema mais antigo que as contas de energia, mais antigo que os códigos de construção, mais antigo que o Código Residencial Internacional e todas as organizações que o escrevem. O problema da própria casa, o que custa para construir, o que custa antes mesmo de você pagar uma conta de luz. Existe um método de construção que resolve esse problema completamente? Custa os 300 ardelhos em materiais. Não requer nenhum empreiteiro licenciado, nenhuma madeira engenheirada, nenhuma cadeia de suprimentos aprovada. É feito da terra diretamente sob os pés. Uma estrutura construída com esse método no Novo México tem sido continuamente ocupada por mais de 1000 anos sem um único reparo estrutural. E foi tornada ilegal em 48 estados, não porque falhou, mas porque era barata demais para ser permitida. Esse vídeo está na sua tela agora mesmo. Clique nele. Se esta história mudou a maneira como você vê o desperdício em nosso mundo e o potencial da Terra sob seus pés, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história que eles tentaram enterrar. Vamos construir um futuro diferente. O próximo arquivo será aberto em breve.